Oi gente, tudo bem? Aqui que está falando é o Albert, contador da J Soluções. Mais uma vez eu estou trazendo um vídeo para você, um vídeo de muita relevância. Vou falar sobre a medida provisória 936, que ele trata sobre a redução de jornada de trabalho e sobre a suspensão de contrato de trabalho. Mas antes, não esqueça de inscrever no canal, marcar o sininho e receber sempre em primeira mão todos os nossos vídeos. Muito bem, gente, eu fiz aqui um esqueminha aqui no meu computador, vou trazer para vocês essas duas informações. Primeiro vou falar sobre essa redução de jornada, é uma demanda muito frequente para nós aqui do escritório e eu vou trazer isso para vocês porque a medida provisória que foi publicada dia 1º de abril deste ano de 2020 trouxe essa medida aí paliativa com o intuito de garantir os empregos nesse momento de dificuldade, momento de pandemia. Muitas empresas aí no Brasil todo estão fechadas, certo? Então, assim, o que fazer com esses funcionários durante esse período, certo? Então, o governo, através da medida provisória 936, trouxe essas duas possibilidades: redução de jornada de trabalho e suspensão de jornada de trabalho. Então, primeiro fato, gente, redução. Existe a possibilidade de reduzir aqui 25%, 50% e 70%, certo? Um exemplo bem simples para você. Digamos que você reduza 50%. Então, o trabalhador, o seu funcionário, trabalha aí 8 horas por dia. Se você vai reduzir 50%, uma linguagem bem simplória, você vai reduzir a metade, né? Então, o trabalhador vai trabalhar, no caso, 4 horas. Em contrapartida, além de reduzir a jornada, também reduz o salário, certo? Então, digamos que a sua empresa está trabalhando de portas fechadas, fazendo venda aí via e-commerce, via redes sociais, e aí está trabalhando só meio expediente. Não, nesse caso você vai poder reduzir a jornada de trabalho em 50%, 25%, 50%, 70%, é possível. Lembrando que o governo vai complementar essa diferença, mas essa complementação vai ser com base na redução, certo? E com base no valor do seguro-desemprego, certo? É um auxílio emergencial, um benefício complementar durante um prazo máximo desse contrato de redução por 90 dias, certo? É muito importante esclarecer aqui, é um prazo máximo de 90 dias, é o que está estabelecendo na medida provisória. Outra questão importante é restabelecimento de jornada normal. A própria medida provisória, em seu artigo 7º, parágrafo único, trata dizendo o seguinte: em caso de cessação de calamidade pública, certo? Também restabelece o seu trabalho normal, na jornada normal, ou na próprio acordo, porque você tem que fazer um acordo entre a empresa e o funcionário, estabelecendo, e o funcionário tem que concordar com esse fato, o próprio acordo estabelecendo a data do retorno normal do contrato de trabalho, com a carga horária padrão que ele é habituadamente fazendo, conforme a CLT, certo? E isso tem que ser feito um comunicado ao funcionário por escrito, inclusive o acordo, certo? Lembra que anteriormente existe uma ADIM do ministro Lewandowski que estabeleceu que esse acordo seria obrigatório a homologação nos sindicatos? Muito bem, quando for na sexta-feira passada, o STF derrubou essa ADIM, certo? Então hoje não está havendo a necessidade, nesse momento, desse imbróglio jurídico. Sabemos que estamos vivendo um momento ímpar, onde nunca aconteceu um fato como esse, onde tirou essa possibilidade aí de obrigatoriedade de homologação junto ao sindicato. Então, nesse momento, trouxe um alívio aí para as empresas no momento de pandemia. Então, não há necessidade de você homologar esses acordos. O funcionário concordando com o fato, já é possível ter validade jurídica. E também, lembrando que tem que ser enviado para o empregador web, porque você tem que informar para o Ministério da Economia para poder efetuar o pagamento dessa diferença salarial que foi, no caso, reduzida conforme a faixa de 25, 50 ou 70. Então, o primeiro ponto é esse, redução de jornada. Segundo ponto que a medida provisória trouxe, que eu vou relatar dois fatos importantes, que além da redução de jornada, é a suspensão de contrato de trabalho. Muito bem, essa suspensão hoje é possível? Sim, é possível você fazer. Só que diferente da redução, que é por 90 dias, a suspensão estabelece por um prazo máximo de 60. E um outro fato extremamente importante, que existe duas categorias aí que você tem que observar. Quem fatura até 4 bilhões e 800, certo? Quem fatura até
faturamento máximo até 4.800.000 em relação ao ano calendário de 2019, tá? Em relação ao ano calendário de 2019, o governo vai pagar 100% do salário do funcionário com base nos moldes do cálculo do seguro-desemprego, certo? Então, por exemplo, digamos que ele ganha um salário mínimo. Então, nesse caso, ele vai receber durante um prazo aí de 60 dias, podendo ser até 60 dias, pode ser até menos. Digamos que eu faço um acordo com o funcionário de 30 dias e, porventura, a calamidade ainda não se passou, posso prorrogar por mais 30, até no máximo 60, sim. A medida provisória estabelece que você pode fazer isso. Então, nesse momento, o governo vai pagar esse auxílio emergencial durante essa suspensão de contrato. Lembrando que é apenas uma suspensão, existe a estabilidade do trabalhador durante esse período, certo? Terminou esse processo da suspensão, retorna normalmente às suas atividades. E ainda mais, existe também a estabilidade por igual período da suspensão. Digamos que eu suspendi 30, voltei ao meu trabalho, também durante 30 dias vai haver a estabilidade do funcionário. Segundo ponto, quem fatura acima de 4.800.000, aí nesse caso existe um pagamento compensatório mensal obrigatório, que no caso as empresas vão pagar 30%, certo, da parcela, no caso do salário do funcionário. E os outros 70% vai ser pago pelo governo também com base no valor do seguro-desemprego, certo? É um cálculo médio, não é com base na média salarial que você ganhou nos meses anteriores, e sim com base na média do seguro-desemprego. E essa média é o governo que faz o cálculo, é com base no valor que todos os meses é enviado para o fechamento da folha de pagamento e o governo sabe a média dos seus rendimentos, certo? Através da GFIP, através do E-Social, através de todas as declarações que são cruzadas nesse momento. Lembrando que para ter validade esses acordos, o funcionário tem que concordar, tem que assinar o documento. Lembrando que está num processo de pandemia e finalizando esse processo, retorna às suas atividades. Mesmo se porventura você colocar aí 60 dias de prazo de contrato e cessar com 30, você tem que comunicar ao trabalhador a cessação desse período de suspensão para ele retornar às suas atividades. É um momento paliativo, um momento de dificuldade financeira de muitas empresas. Para não haver demissões, a medida provisória 936 trouxe essas duas medidas, redução de jornada de trabalho e suspensão de jornada de trabalho. Mas, gente, se você tem dúvida, manda perguntas, sugestões para a gente, que a gente vai esclarecer e vai poder trazer mais informações sobre esse tema. Mas não esqueça de compartilhar esse vídeo, de mandar perguntas, sugestões, tá certo, gente? Um abraço e a gente se vê.